semana, né, eu estou de férias do trabalho. E essa semana eu fiquei mais em casa, né, praticamente fiquei todos os dias dentro da minha casa, assim. Se foi uma saída, foi uma ou outra bem esporádica mesmo. E em casa, eu fiquei observando coisas em minha volta. Por exemplo, eu fiquei observando alguns posts na internet, no Facebook, Instagram. Eu fiquei olhando também a respeito, né, uma das coisas que eu observei foi de como as pessoas, ou de como nós temos utilizado a nossa boca e aquilo que sai dela. E em muitos momentos, irmãos, irmãs, acho que eu vou trazer o Ria para ficar no meu colo. E em muitos momentos, nessa observação que eu fiz a respeito de como nós utilizamos a nossa boca e de tudo que sai dela, em muitos momentos eu observei que nós, quando eu falo nós, eu incluo a minha pessoa também, de que nós estamos usando a nossa boca para o mal e para declarar escancaradamente o negativo, ou melhor, o negativismo. E durante essa minha análise, durante a semana, foram poucos os momentos que eu me deparei, ou que eu observei, de como nós estamos utilizando a nossa boca para o bem. E quando eu observei as pessoas falando algum bem, a dificuldade que era para falar esse bem. Deu para pegar aqui? Em muitos momentos que eu fiquei observando, seja na internet, nos vídeos, nos stories principalmente, seja pessoas à minha volta, nos poucos momentos que eu saí, eu me deparei mais com pessoas de uma forma bem emblemática, falando coisas negativas, e de uma forma bem fácil até, e o positivo de uma maneira bem dura, bem difícil de dizer. Mas nas poucas vezes que eu pude observar de homens e mulheres que estavam à minha volta, inclusive eu, falando a respeito do bem, do reino, do evangelho, de Cristo, né, de conquistas, esses momentos foram momentos que revigorou dentro de mim uma expectativa real do amor e da fidelidade de Deus. Por exemplo, essa semana eu tive um momento de prosa com o pastor Silvio, né? Todo mundo sabe quem é, e ele, como pastor da igreja de Guará, eu seminarista, eu tenho ainda que conversar, eu tenho que prosear, e a gente acaba falando sobre igreja, falando sobre ministério, sobre sonhos. Então esse foi um momento ao qual eu pude ver a bondade de Deus, porque ali nós conversando, pudemos ouvir um pouquinho da bondade e podemos relatar da nossa boca coisas boas. E esse momento foi um momento que particularmente me edificou muito. Também aqui, para quem não estava, eu vou até pedir licença, na quinta-feira a Thaís, ela pôde testemunhar aqui para a gente um testemunho tão lindo, né, daquilo que Deus fez na vida dela, e esse momento da fala dela chegou até os meus ouvidos, e isso me revigorou, uma coisa boa, um momento raro que eu pude ver nessa semana, de alguém falando algo bom daquilo que Deus fez. Até notei aqui, o testemunho Thaís, viu? Também vendo televisão, eu vi algumas notícias positivas. Também recebi, através de um WhatsApp, uma mensagem de um amigo muito querido, que também me revigorou. Então, foram poucos os momentos, mas por outro lado, querida igreja, eu ouvi muitas vozes
E eu ouvi muitas falácias de situações negativas, e que foi maior que a lista que eu citei aqui para vocês anteriormente, no meu contexto, na minha realidade. Estou trazendo para vocês aqui a minha realidade, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Ao ligar a televisão, ao ver que nós estamos diante de uma guerra política entre candidato A e candidato B, isso tem causado separação no meio do povo, tem causado um certo ódio, porque o candidato A é melhor que o B e o B é melhor que o A, e isso tem feito sair das nossas bocas palavras negativas, tem saído da nossa boca palavras de derrota a respeito de uma nação próspera. Ouvi também, estou citando alguns exemplos aqui, na minha semana eu vi comentários de que o casamento de fulano e de ciclano está terminando, e ainda ouvi assim, bem feito. Pude ouvir de longe palavras de maldição sendo dita no trânsito, nas redes sociais, ouvi palavras negativas a respeito de igreja, e detalhe, crente, usando a boca para amaldiçoar a igreja ao qual ele pertence. E repare bem, uma fala negativa, ela vai puxando outra. Você pode analisar isso no diálogo, na roda de amigos, de pessoas que estão à sua volta. Você vê uma palavra negativa que alguém fala, vai puxando o outro, 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 e não tem fim. Mas também repara que quando é algo positivo, não é assim. Quando é negativo, parece que a gente tem prazer, e vai, e vai, e vai, e vai. Mas quando é algo positivo, não é assim. Quando acontece algo positivo, alguém testemunha algo bom, como é que em muitos momentos nós agimos? Bom, né? Graças a Deus, amém. Eu citei aqui um pouquinho do meu contexto da semana, mas eu quero dizer algo para você, que nós agimos assim muitas das vezes, em muitos momentos, ou talvez hoje nós agimos assim. Utilizamos a nossa língua, a nossa boca para declarar algumas bênçãos, mas são poucas, mas gastamos tempos para utilizar da nossa boca para proferir maldição. Faça uma análise agora, você e você. Eu não estou aqui, em nome de Jesus eu falo isso, eu não estou aqui para ver a sua vida. Não. Eu estou pregando a palavra de Deus, porque também mexe comigo, porque também fala comigo, porque eu pude analisar a minha vida durante essa semana. Eu já apanhei muito, queridos, só de meditar nessa palavra. Mas faça uma análise você agora mesmo, e dá uma porcentagem de domingo passado até hoje na hora do almoço. Vou ser generoso, vou deixar a parte da tarde, porque vocês dormiram, amém? Não, irmã? Não dá para dormir, né? Ó, eu deitei um pouquinho lá na minha cama e eu dormi. Eu vou falar aqui, minha mãe também dormiu. Então eu vou dar até na hora do almoço para vocês. Faça uma análise, dê uma porcentagem de 100% positivo e de 100% negativo. Você vai dizer para você mesmo qual é a porcentagem da sua vida. Eu vou dizer a minha para vocês aqui sem medo. De coisa negativa eu dou 70%. E de coisa positiva 30%. Pastor! Gente, a minha pele é igual a de vocês. Eu também erro como vocês. Eu aprendo também como vocês. Mas eu estou fazendo isso para a gente
ter esse choque de realidade. E ao terminar essa mensagem, eu quero muito, porque eu decidi na minha vida, isso desde quando eu meditei nessa mensagem, foi na sexta, no sábado e hoje, de que eu vou vigiar mais na questão da minha vida, de como eu tenho utilizado a minha boca principalmente. E assim eu quero estender esse desafio a você, para que possamos mudar essa porcentagem de 70% negativo, que vire 70% positivo. E para não ficar apenas na minha fala, e apenas na minha análise que eu fiz para vocês fazerem, eu quero ler um texto com vocês, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 9 ao 12. Melhor, vamos ler o capítulo 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que em nós, porque se vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Já apanhei aqui quando eu li. Versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes, ou de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E Tiago vai dizer na carta: meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Forte, né, o texto? Por si só ele já ministra nossos corações. Mas ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, nós vamos ver que a palavra boa que sai da nossa boca, ela pode ser como um remédio, que traz cura. Mas também ao ler esse texto, nós vamos ver que palavras que saem da nossa boca, podem ferir mais que uma espada afiada. Então olha o poder de algo que está dentro de nós. E isso nos mostra como a língua, como a nossa boca, de acordo com o que está dentro do nosso coração, pode ser um instrumento de bênção, mas também pode ser um instrumento de destruição. E destruição aqui pode ser na sua vida, também nas pessoas que estão à sua volta, mas também ela pode ser um instrumento de bênção na sua vida e também naqueles que estão à sua volta. Diante disso, o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é: declare vida.
pronuncie palavras de vida. Semeie palavras de vida. Semeie frutos bons. Anuncie frutos bons. Venda, melhor dizendo, um produto bom. E diante tudo isso que eu falei só foi a introdução do sermão. Vocês estão preparados para hoje? Cadê? Estou terminando. E tudo isso que eu falei, queridos, eu quero trazer para nós aqui alguns ensinamentos do texto que nós lemos. Tem um britânico, se eu não me engano, chamado, eu não sou bom de inglês, vocês me perdoem, Henry Wissbers. Ele vai dizer que a língua tem o poder de dirigir, destruir e deleitar-se. Está ali o tempo para você sempre se lembrar. Então, diante desses 3 princípios que esse britânico pôde trazer no seu estudo sobre a língua, que ela tem o poder de dirigir, destruir e deleitar, é que nós vamos caminhar nessa noite. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. E no texto que nós lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 3 ao 4, nós vamos ver que Tiago, ele usa de 2 figuras para mostrar para nós, para os leitores da carta, do poder que há na língua, que é o freio e o leme. Você já viram um cavalo bravo? Um cavalo bravo, quando ele não tem esse freio na boca, ele fica indomável. É impossível chegar perto dele, que dá coice, né? Eu tenho uns boiadeiros aqui, tem uns peão aqui que sabem mais que eu. E o Tiago, ele faz essa analogia, porque ele usou aqui a questão do freio, né, que coloca na boca do cavalo, porque um cavalo com freio, você consegue o conduzir para onde você vai, quando você está montado nele. E através do freio, o cavalo, ele se torna dócil, ele se torna útil, ele se torna direcionável, se é que assim eu posso dizer. E Tiago, ao fazer essa analogia, essa comparação, usar essa figura, ele está querendo dizer que com a nossa língua é do mesmo jeito. Se nós não alimentamos o nosso espírito, se nós não alimentamos o nosso coração, nós vamos agir e estamos agindo como um cavalo indomável, que não tem direcionamento, que dá coice, que dá patada, que usa da boca para amaldiçoar, que usa da boca para declarar morte. E um detalhe interessante é que repare bem, se você e eu conseguirmos controlar a nossa língua, nós também conseguiremos controlar os nossos impulsos, a nossa natureza, e nós conseguiremos canalizar a nossa vida para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso aqui é declarar vida, anunciar vida, anunciar o reino, anunciar as coisas boas que o reino tem para nós. Tiago, no mesmo versículo, no mesmo capítulo 3, Tiago capítulo 3, versículo 3 e 4, ele também usa uma outra figura, que é o leme. Alguém sabe o que é leme? No navio? É como se fosse o controle, né, do navio. Um navio, sei lá, de quantos 1000 metros, tem um negocinho pequenininho aqui que o piloto fica aqui, que ele vira aqui, embaixo da água, tipo a hélice, né, vai virando assim. E sem isso, num barco, sem o leme, o barco, diante de uma tempestade, ele perde o caminho. E ele ajuda a desviar de icebergs, de outro barco, traçar um caminho mais rápido. O leme ele serve para conduzir esse grande barco, fugindo dos rochedos, das rochas submersas,
para poder transportar em paz e segurança os passageiros e os tripulantes que nele está. E um barco sem isso colocaria em risco a vida dos tripulantes. E Tiago, ele faz essa comparação para dizer para nós que uma vida, uma boca sem o leme, sem a palavra, né? Esse sentido figurativo, Tiago querendo dizer para nós, uma vida sem a palavra, uma vida sem o Espírito Santo dentro de nós, uma vida sem intimidade com o Senhor, uma vida sem propósito com o Senhor, nos faz ser como um navio sem leme, ou até mesmo ser como um cavalo sem o freio. E aí, a nossa porcentagem de coisas negativas e de positivas que sai da nossa boca, sempre permanecerá nos 70%, 80% de coisas ruins. Como eu disse aqui no início da minha fala, em que muitos momentos da semana eu ouvia, parece com prazer, só coisas negativas, e as coisas boas eram reguladas, eram controladas, era uma coisa sem graça, a inversão de valores. E nós estamos aprendendo aqui com Tiago que não, que nós precisamos controlar a nossa boca, nós precisamos frear a nossa boca diante daquilo que nós falamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja através de redes sociais. O autor, ele citou um outro ensinamento que ele pôde estudar a respeito da língua. Eu trago para nós, é que a língua, além de ter o poder de dirigir, ela tem o poder de destruir. Ele usou outros dois exemplos, duas figuras no capítulo 3, no versículo 5 a 8, que são o fogo e o veneno. Lá ele vai dizer que, vamos ler novamente o versículo 3, Tiago capítulo 3, versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de coisas grandes. Veja como um simples bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do corpo. Ela contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ele diz aqui, em outras palavras, que a língua, ela pode, que a fagulha, usando exemplo aqui, que a fagulha, ela pode incendiar toda uma floresta. Repare bem comigo, o fogo, quando ele não começa já assim, ele começa pequeno, você vai fazer uma fogueira aí, para esquentar, fogão de lenha principalmente, para ficar mais claro, o fogo já não começa todo, você joga lá um fósforo, e assim ele vai pegando. Tiago está dizendo isso, querido irmão, querida irmã. Através da nossa boca, nós temos poder para causar uma faísca que pode causar uma tragédia na vida das pessoas e até mesmo na nossa. Com uma pequena fala que nós citamos para nós podemos incendiar a nossa vida negativamente, e assim também nós podemos incendiar a vida do nosso irmão e daqueles que estão à nossa volta aí da igreja, do corpo de Cristo. E cá entre nós o fogo, depois que ele se agiganta, que ele se alastra, ele se torna indomável, ele se torna algo difícil de ser controlado, e o fim de tudo é uma grande devastação, uma grande destruição. Assim também é o poder da nossa língua. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói, provoca sofrimentos, prejuízos e destruição, assim também é o poder da nossa língua, da nossa boca, daquilo que sai dentro de nós. A incoerência da nossa língua está no fato de que, ao citar as coisas que bendizem a Deus, coisinhas rapidinha, glória a Deus, amém, consegui uma bênção, amém, glória a Deus.
A gente está com medo, a gente está vivendo um tempo na igreja, os cristãos estão vivendo um tempo de inversão, em que coisas que Deus faz, que Deus tem agido, amém, glória a Deus, mas quando é algo ruim, nós parece que gostamos de incendiar mais e atrair isso para nós. Está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está fraco, não vai para frente, já é, não, queridos. Embora você muitas das vezes use da sua boca para amaldiçoar alguém que está próximo de você, consequentemente isso vai atingir você. Vai atingir a sua vida e quem você é. Tiago, ele trouxe esse alerta aqui para os irmãos da igreja lá. Oh, meus irmãos, não pode ser assim. Não dá para ser assim, né? E trazendo já para o nosso tema, pare de declarar morte, pare de declarar derrota na sua vida e na vida do seu irmão, da sua irmã. Pare de declarar coisas negativas, pare, comece a declarar vida, comece a declarar o evangelho, comece a declarar o poder de Deus. Porque a moda hoje, tá? E aí aqui eu quero que você entenda que não estou defendendo nem lado A nem lado B, mas virou uma moda agora aí, principalmente nas redes sociais, de que o Brasil tá ruim, quem vai governando tá ruim, quem vai governar tá ruim. Ei! Quem governa nossas vidas é Deus. Quem faz prosperar a nossa vida é Deus. E essas modinhas lá de fora, esse movimento, acho que assim fica mais perfeito, esse movimento de desunião, de não enxergar as coisas boas da nossa nação, tem matado a nossa boca naquilo que nós proferimos dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Enquanto nós estamos agindo assim, dizendo, eles estão lá sorrindo à toa, e nós aqui. Quando nós estamos pegando disso e trazendo maldição, derrota para dentro da nossa vida e para a nossa casa, o pessoal lá está vivendo. E cuidado para nós não se tornarmos igual a eles. E por fim, a língua ela tem poder de deleitar, de abençoar. E Tiago aqui, ele pôde citar mais 2 exemplos, que é uma fonte e uma árvore. Queridos, que bênção é nós podermos usar a nossa língua como uma fonte de refrigério para as pessoas. Que bênção é poder usar a nossa boca para abençoar o nosso próximo. Que bênção é usar a nossa boca para encorajá-los, para consolá-los. Como é precioso nós termos dentro de nós palavras que vão sair da nossa boca, que vai trazer um renovo na vida do meu irmão, da nossa irmã, que vai trazer um ânimo, que vai restaurar, que vai ajudar uma alma aflita. Que bom é. E Tiago aqui no versículo 9 ao 12, ele vai dizer: com a língua bendizemos ao Senhor Pai, e também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele diz aqui, da mesma boca não pode proceder bênção e mal. E Tiago aqui, quando ele está falando, da mesma boca não pode proceder bênção e mal, ele está chamando a nossa atenção de que, tipo assim, crente não pode, em hipótese nenhuma, sair da sua boca palavras de maldição. Não, porque se Cristo é vida, se o evangelho é vida, se o reino de Deus é vida,
por que nós que dizemos que pertencemos a esse evangelho, usamos da nossa boca para dizer maldição? Para deixar esse movimento negativo que está em nossa volta. Você pode ver aonde você vai hoje, parece que virou um vírus, um negativismo, de que nada está bom, não é possível. Ontem eu estava indo para Pinda com a minha família, e o Sidney ele falou algo interessante que eu até falei, eu vou guardar isso para citar lá, e agora veio aqui na mente. A gente estava indo para Pinda e a gente passou perto de uma mulher, e ele até falou assim, nossa, olha, a gente tem uma vida boa, e muitas das vezes nós reclamamos. A mulher, ela tinha, se não me engano, era um homem, ele tinha uma deficiência, né? Ele tinha alguma coisa que não, era uma coisa assim. E às vezes nós temos um corpo bom, nós temos uma beleza, temos saúde, estamos de pé, respirando, enxergando, falando, ouvindo, podemos passar uma maquiagem, passar um blush, né, que as mulheradas aí, passar uma chapinha no cabelo, nós homens, passar um gel, colocar uma roupa chique aqui, né, uma roupa bonita, e ainda assim nós usamos da nossa boca para reclamar, usamos a nossa boca, não está bom, Senhor, ai, como eu queria que a minha vida fosse igual, eu ia ser bem, eu ia falar Reinaldo Giannichino, mas não sei porque veio na cabeça, né, pelo poder rico. E usar a nossa vida, a nossa boca para, não estou falando para você que você tem que viver na miséria, não, mas comece a observar aquilo que você tem dentro de você, dentro da sua casa, são coisas boas. Então, ao reparar o seu contexto, não mais, não, comece a usar a sua boca e falar, não, graças a Deus que eu tenho um lar, graças a Deus que eu tenho uma casa, está com uns pingos lá, glória a Deus que você tem, comece a declarar vida, comece a usar a sua boca para abençoar a sua casa, a sua vida financeira. Mal começa o mês, nós estamos assim, você não tem dinheiro, não. Ei, comece a declarar vida sobre a sua vida financeira. A minha esposa começa a declarar vida sobre ela. Meu marido começa a declarar vida sobre ele. O meu filho começa a declarar vida sobre ele. O meu trabalho começa a declarar vida sobre ele. O meu país comece a declarar vida sobre o seu país. Ei, a Bíblia vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Murmurar não vai adiantar nada. E deixar o negativismo dominar você não vai adiantar nada, pelo contrário, vai te matar espiritualmente. Mas comece a usar da sua boca para abençoar. Estou numa rodinha, e essas rodinhas também eu vou te contar. Na rodinha começa a ser diferença, e começa a usar a sua boca ali para falar palavras de bênção. Porque fulano é assim, fulano sabe, é assim, hein? Comece a ser uma pessoa de Deus, que vai usar a boca para abençoar, e comece ali com ousadia, na autoridade de Jesus, a ser um instrumento dele, a falar, o fulano é assim, pare, vamos orar por ele.
Ah, o fulano é complicado. Pare, não comece mais a lançar da sua boca faísca para que isso venha se tornar um incêndio. Não, comece a ser uma pessoa que apague o fogo. Se alguém perto de você lançou uma faísca, venha com a fonte da água da vida e apague essa faísca, liberando palavras de vida sobre essa pessoa, sobre essa situação. Não seja como esses que usam da boca para amaldiçoar, mas sejamos nós diferencial nesse mundo e usar a nossa boca para abençoar aqueles que estão na nossa volta. Que ao acordar pela manhã, você venha colocar como propósito na sua vida: eu sou filho de Deus, e um filho de Deus deve agir como um pai, que abençoa as vidas. Eu também vou abençoar. Eu vou abençoar o meu marido que deixou a toalha em cima da cama. Eu vou abençoar a minha esposa que me xingou, eu vou abençoar meu filho que me enche o saco, eu vou abençoar. E aqui eu estou dando exemplos práticos do dia a dia, porque um desses momentos, desses exemplos aqui, você pode ter usado de uma maneira negativa. Comece a usar de forma positiva, meu irmão, minha irmã, e você vai ver como é que vai ser diferente o clima. Muitos momentos na sua casa, o climão é gerado porque você utiliza a sua boca de uma maneira ruim. O clima de discórdia, de infelicidade, de tristeza, de rancor é causado porque nós utilizamos a nossa boca de uma maneira negativa, de uma maneira maldita. Ei, a sua família é um presente de Deus, então ali é o primeiro lugar que você tem que começar a usar dela para falar das bênçãos de Deus. Comece a declarar vida sobre a sua casa. Comece a declarar vida sobre a igreja que você congrega. Não seja como esses que ficam nos corredores falando situações negativas da igreja. Não, seja você a luz que, se esse irmão ou essa irmã está no corredor aqui falando, seja você a diferença. Fala: não, irmão, está ruim. Fale com a pessoa: está ruim, ore pela igreja. Talvez nós, como igreja, eu falo nós porque, embora eu não estava aqui, eu estava em outro lugar, eu posso ter agido assim. A igreja de Cristo Jesus no século 21, em 2022, 2021, deixou de vivenciar coisas de Deus, movimentos de Deus, promessas de Deus, porque utilizou da boca para falar algo que incendiou a igreja, causando divisão, causando discórdia, causando ressentimento. Aí veio a pandemia para ajudar, esfria muito corações, e a igreja hoje está numa dificuldade para conseguir as pessoas de volta. E não é só aqui, no Brasil inteiro. A luta, por causa do quê? Porque nós estamos utilizando da nossa boca de uma maneira errada. Talvez há pessoas da sua família que não vêm na igreja, e aqui é uma verdade, não vêm na igreja, ou algum conhecido seu que não vai, não aqui em outra igreja. Você conhece alguém assim: não vai na igreja, por quê? Porque foi declarado palavras de maldição. Palavras que feriram, palavras que começou com uma faísca e causou um fogaréu. E agora só está lá as cinzas. Aí quem tem que correr atrás, quem tem que restaurar é o pastor. Coitados pastores. Declare vida, meu irmão, minha irmã. Seja diferente nessa semana. Pastor, mas hoje mesmo eu declarei, já foi, já ficou para trás. A vida não, eu não vejo ninguém andando assim, ó. Eu tenho que ir para lá, não vejo ninguém andando assim, olhando para trás. Nós caminhamos para frente. Deus, ele foi tão sábio que ele não colocou olhar atrás para a gente enxergar o que já foi,
Pelo contrário, Ele colocou na frente, atrás, Ele que está com seus anjos, nos protegendo. E quando for situações que Ele nos perdoa, Ele vai apagando. Olhe para frente, o que foi já foi, mas a partir de hoje, decida a usar a sua boca para anunciar a vida. Declare vida. Declare vida sobre o seu casamento. Declare vida sobre a sua vida financeira. Declare vida sobre o seu coração. Declare vida sobre as suas dores. Ah, pastor, estou desanimado. Declare vida sobre o seu desânimo. Use a sua boca para declarar vida. Ah, mas está difícil. Chame alguém para celebrar, para compartilhar da vida com você. Chame alguém para junto com você declarar vida. Porque nós somos bons para chamar o outro para poder falar mal, né? Para usar o negativo. Começamos a chamar o nosso irmão a, vamos lá, vamos agora juntos declarar vida. Está difícil aqui, ó. Vem aqui, vamos declarar vida juntos. Que sejamos, em nome de Jesus, uma igreja que usa da boca para declarar vida e não morte. Que sejamos homens e mulheres que não usam da boca para declarar maldição, mas para declarar vida. Que sejamos filhos e filhas do Senhor, que a partir de hoje, e se esforçará para isso, que vai utilizar da boca para declarar vida, declarar vida, declarar vida, declarar o reino de Deus que é vida, declarar as bondades de Deus que são vida, declarar o poder de Deus que é vida. Ah, pastor, mas a pessoa mora lá. Declare vida, usa o seu celular, ó, pega lá o seu celular. Você não pode mandar um áudio, declare vida sobre alguém nessa semana. Eu quero desafiar você a declarar vida sobre alguém nessa semana. Ah, mas como é que ela vai receber? Não sei, declare vida. Declare você vida, não espere do outro, faça você. Declare você vida. Não declare mais maldição. Porque talvez alguém está esperando declaração de vida. E você pode ser um instrumento para declarar a vida sobre essa pessoa. Ah, não consigo ver a pessoa porque está corrida. Ok, eu te entendo também, pode estar corrido para mim. Mas vamos usar de uma ferramenta. O celular, quase todo mundo tem aqui, declare vida. Declare vida no seu Instagram. Declare vida no seu Facebook. Declare vida no seu WhatsApp. Declare vida nos grupos que você participe, que lá não tem vida, que só tem morte. Seja você luz, declare vida. Declare as verdades do reino. Declare as bondades de Deus. Declare vida em nome de Jesus. De tudo que eu falei, se eu puder resumir em uma palavra, em duas palavras, em três, declare vida. Declare vida. Amém? Amém? Palavra difícil de ouvir, de receber. Mas nós temos que ter maturidade para ouvir, para receber e principalmente para colocar em prática. E aqui eu não preciso repetir algo que eu já disse aqui em outros momentos. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, certamente nós seremos abençoados por Ele. E usar de algo que Ele nos deu para a glória dEle, tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida. Quero orar por nós. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve e está no meio de nós. Deus, há certos momentos
que nós vamos receber de Ti uma palavra, um direcionamento que é contrário à nossa vontade, Pai. Que mexe lá dentro do nosso coração, que nos dá raiva até. E se alguém, ó Deus, ficou com raiva de mim, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar nos corações, mas olhar para Ti, Deus, e resolver contigo, Pai. Mas que como igreja, como um corpo, ó Deus, possamos ser, ó Pai, homens e mulheres, uma igreja que utiliza da boca para declarar vida, para declarar a abundância que há em Ti, para declarar as verdades absolutas do Teu reino, para declarar, ó Pai, quem o Senhor é, para declarar, ó Pai, do plano perfeito, para declarar, ó Pai, da salvação, para declarar, ó Pai, que em meio à morte há vida, para declarar, ó Pai, para o desesperançado, que em Ti há esperança, para declarar, ó Pai, aos perdidos, que em Ti há o caminho, para declarar, ó Pai, aos que estão, ó Pai, no fundo do poço, que em Ti há luz, declarar, ó Pai, que o mundo está ruim, mas a igreja está viva, declarar, ó Pai, que na Tua casa, juntamente em comunidade, nós podemos caminhar e prosseguir num propósito que é a eternidade ao Seu lado, Senhor, aleluia. Eu Te peço, ó Pai, eu Te clamo, Senhor, que nessa semana a Tua igreja que aqui está, ó Deus, possa, ó Pai, ser, ó Pai, um instrumento, ó Deus, na vida das pessoas. Que se nós, ó Pai, na nossa volta ver alguém declarando uma palavra de morte para alguém, que nós possamos chegar lá depois e declarar palavra de vida. Na nossa casa, ó Pai, que possamos declarar vida. No nosso trabalho, declarar vida. Na nossa igreja, declarar vida. E também, ó Deus, se necessário for, ir na frente do espelho e declarar vida para nós. Porque nós, muitas das vezes, declaramos morte para nós. Não, Senhor, mas nos ajude a declararmos vida para nós mesmos. Declarar as Tuas verdades para nós mesmos, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a não agir como o mundo age, que usa da boca muitas das vezes só para falar coisa negativa, só para falar coisas, ó Pai, que trazem desesperanças, mas usar da nossa vida, nossos meios de comunicação, telefone, rede social, para falar vida, para declarar vida, porque o Senhor é vida, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e breve, muito breve, voltará para nos buscar e nos levará para morar contigo eternamente no céu, aleluia. Nos ajude a declarar vida, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, nos ajude, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Se você crer, diga amém e amém. Passei um pouquinho.